Fala turma, tudo bem? Eu sou o professor David Sardinha e hoje eu vou apresentar para vocês o podcast da turma do curso técnico da ETSSA. Diferentes temas serão discutidos com bom humor e muito conhecimento. Segue o fio! A turma de Mecânica 1 e de Mecânica 2 apresenta o podcast MECCast. O tema de hoje é a área de atuação do técnico em mecânica. Meu nome é Gabriel Vinícius Batista Ziotto, eu sou da Mecânica 2 e eu tô aqui para falar sobre o assunto do podcast. O profissional formado na área de mecânica industrial tem diversas responsabilidades. Entre elas estão executar e coordenar projetos ligados à mecânica, realizar controle de qualidade de maquinários industriais, fazer reparos nas peças e equipamentos completos, montar e instalar máquinas industriais. O mercado de atuação para um técnico mecânico industrial é bastante amplo. Inclui desde espaços clássicos como indústrias até empresas de consultoria. Indústrias diversas, automobilísticas, farmacêuticas, químicas, agrícolas, etc. Também o técnico em mecânica industrial atua nas seguintes áreas: empresas de pesquisa e desenvolvimento, ferramentarias, empresas de manutenção industriais, assessorias e desenvolvimento de projetos mecânicos, fábricas de máquinas, laboratórios de controle de qualidade e prestadores de serviços em geral. Olá, eu sou o João Henrique, da sala de Mecânica 2 na Escola Sandoval. E hoje eu irei falar sobre a área de atuação do curso técnico de mecânica. Esse curso, no futuro, fará muita diferença e a gente terá um peso a mais no currículo, que é o curso técnico. E nesse caso, ele agrega muito. Como, por exemplo, a gente vai aprender sobre as máquinas, o que é o turno, uma máquina de pressão hidráulica, entre outras partes. E esse curso ele nos ajudará muito, porque a gente irá aprender também sobre os materiais necessários, também sobre impressora 3D e essas máquinas, e entre outras máquinas. E ele nos ajudará muito, porque ele abre muitas opções de cursos de faculdade, como, por exemplo, mecânica automotiva, mecânica industrial e engenharia mecânica e até mesmo metalurgia. Olá, meu nome é Felipe Alves Brasil e hoje eu vou falar sobre a área de atuação da mecânica. Um técnico em mecânica, alguém que estudou tecnologia mecânica, ele pode trabalhar em várias áreas que envolvam processos industriais, porque atualmente, a maioria das empresas tem fábricas que têm equipamentos e todos esses equipamentos eles usam a mecânica, porque a mecânica ela envolve praticamente tudo que é físico e de produção. Por exemplo, um técnico em mecânica, ele pode trabalhar tanto na indústria automobilística, trabalhando em empresas que fabricam carros, é bem necessário ter alguém para cuidar dos equipamentos e fazer a manutenção deles, caso aconteça alguma coisa, porque a maioria das empresas que fabricam carros hoje, as máquinas fazem um trabalho que um homem poderia fazer. Alguns são indispensáveis, é necessário realmente de alguém para poder fazer, mas a maioria é as máquinas que fazem, como as máquinas que montam, as máquinas que cortam, as máquinas que movem, e por isso é realmente necessário que tenha alguém da área da mecânica para poder a orientação de como se usa e tanto a manutenção e saber como funciona aquele equipamento. Na indústria energética também, por incrível que pareça, não é só um engenheiro elétrico que pode trabalhar lá. Um engenheiro mecânico também, por exemplo, ele pode trabalhar lá porque os equipamentos geradores de energia, entre outras coisas, eles têm também uma parte da mecânica, já que a mecânica envolve quase todos os processos industriais. O profissional da mecânica, ele faz diversas atividades na indústria, como ele consegue dimensionar mais perfeitamente carga, máquinas, equipamentos, analisar e avaliar também a condição de um equipamento. Ele pode desenvolver alguns estudos para deixar o trabalho e que envolve trabalhadores e não as máquinas, mais prático e também mais seguro, porque alguma máquina, por exemplo, talvez esteja sendo manuseada errada e precisa de uma segurança a mais com o trabalhador que vai manusear ela diretamente. Então, por isso, o engenheiro mecânico, então o técnico vai lá e mostra para a empresa que poderia ter uma forma de usar mais segura. Ele também pode planejar e controlar os processos da fabricação. Se um processo está
está fazendo alguma coisa de errado, como usando uma máquina que poderia usar outra, esse erro esteja atrasando um pouco o andamento da produção. Então o técnico pode mostrar para a empresa que talvez aquela máquina, se for substituída, faria com que a produção fosse mais prática e acelerada também. Bem, essas são as áreas e as designações da área da mecânica pode exercer numa empresa, e é só isso. Gabriel Augusto Silva, Mecânica 2. Na minha opinião, a mecânica é uma matéria boa. Tem seus erros, como todas, mas essa é uma matéria boa, pois dá base a outros conceitos para matemática, física e química. E é um certo conhecimento que nós temos. Desde uma fabricação de agulhas até uma fabricação de uma grande roda de trator ou alguma peça de turbina de avião. E temos como base a mecânica industrial, a automotiva e a aeronáutica e a de embarcações. A mecânica tem um grande valor na sociedade, pois é ela que dá as peças, para construir o carro, construir um videogame, algo assim. Pois tudo que é feito de metal ou plástico, digamos assim, são feitos por máquinas. Essas máquinas são feitas por técnicos em mecânica, mas em geral é uma matéria muito complexa, que deve ser muito bem explicada e, como eu posso dizer, dividida em certos fatores, como usinagem, produção, matéria-prima, coisas assim. A engenharia mecânica vai muito além da criação de motores automotivos. O campo de atuação é vasto e há uma grande demanda de profissionais qualificados para o mercado de trabalho. Os engenheiros mecânicos podem trabalhar como projetistas, pesquisadores e gestores de tecnologia, para pequenas empresas iniciantes até grandes corporações multinacionais. Devido à sua grande capacidade de raciocínio lógico e fortes conhecimentos de matemática, são muitas possibilidades de carreira e atuação no mercado de trabalho. Para um engenheiro mecânico, a taxa de empregabilidade da engenharia mecânica é de quase 95%, uma das mais altas do país, ficando atrás somente de medicina e da odontologia. Além disso, os engenheiros costumam ter um dos salários mais altos do país. Sendo essa taxa de empregabilidade muito alta, provavelmente você vai acabar saindo da faculdade com algum emprego. Isso aí é muito bom. Meu nome é Thiago Alves Rodrigues, sou da turma de Mecânica 2. Vou fazer um comentário no caso sobre a engenharia mecânica, que no caso é a faculdade assim que muitas das pessoas que fazem o curso de técnico em mecânica industrial assim optam em fazer. Bom, as pessoas que se formam em engenharia mecânica podem trabalhar como projetistas, pesquisadores e gestores de tecnologia para pequenas empresas iniciantes, até grandes corporações multinacionais. Devido à sua grande capacidade de raciocínio lógico e fortes conhecimentos de matemática, são muitas as possibilidades de carreira e atuação no mercado de trabalho para o engenheiro mecânico. Bom dia, meu nome é Guilherme Samuel de Oliveira Soares, sou da turma de Mecânica 2. Hoje eu vou estar falando sobre o nosso conteúdo do podcast, que é o técnico em mecânica. Então eu vou começar a falar aqui. É uma profissão que o aluno formado no curso técnico em mecânica será pronto apto para realizar instalação, montagens e manutenção corretiva e preventiva de aparelhos e sistemas mecânicos, conforme normas técnicas de segurança, analista de equipamentos e instalações em condições anormais de funcionamento, a fim de identificar, diagnosticar e eliminar a falha. Confecciona pequenas peças de acordo com desenhos croquis e especificações técnicas. As principais funções que um técnico de mecânica industrial desempenha são desenvolvimento e teste de equipamentos e máquinas, manutenção e reparo de máquinas diversas, montagem e instalação de máquinas, leitura e interpretação de desenho técnico, fixação de peças e estruturas específicas, entre outros.
Professor, aqui quem está falando é o Gustavo Silva Mota Ferreira, da Mecânica 1. O engenheiro mecânico, depois de formado, ele não precisa focar somente em uma área para trabalhar. Ele pode trabalhar em indústrias, pode trabalhar também em órgãos públicos. Nos órgãos públicos ele pode fiscalizar obras, elaborar e coordenar projetos e atuar em prol da melhoria para o segmento, melhorar o segmento. Também pode trabalhar em indústrias. O principal que todo mundo só acha que é só indústrias, né? Mas também, com certeza, o mais abrangente é a indústria. Pode trabalhar na metalurgia, projetando peças. Também pode ir para a área da manutenção, área do desenho técnico. É muito abrangente, então não precisa focar somente em uma área. É um curso muito bom, pois você pode se especializar em uma área e ir crescendo dentro da empresa, fazer vários projetos, tá? É um curso muito bom. Olá, meu nome é Igor, sou da Mecânica 2, vou falar um pouco sobre a área de atuação do curso técnico em mecânica. Mais do que ser capaz de planejar e conduzir o processo de instalação, manutenção de máquinas e equipamentos, o profissional técnico em mecânica industrial é apto para atuar no desenvolvimento de projetos mecânicos automatizados, bem como envolvendo diversos processos de fabricação industrial, como usinagem, soldagem, conformação mecânica. Por conta da velocidade das transformações tecnológicas, as profissões têm incorporado outros saberes e com a mecânica não é diferente. A dica é acompanhar tecnologias aplicadas na área de ampliação e ampliar o conhecimento, buscando atuar sintonizando as necessidades de uma indústria inovadora, contemporânea e transdisciplinar. Olá, meu nome é João Victor, estou no primeiro ano do ensino médio e fazendo curso técnico em mecânica industrial. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre a atuação de um técnico em mecânica. Bom, um técnico em mecânica atua na elaboração de projetos de produtos, ferramentas, máquinas e equipamentos mecânicos. Planeja, aplica e controla procedimentos de instalação e manutenção mecânica de máquinas e equipamentos conforme normas técnicas e normas relacionadas à segurança. Controla os processos de fabricação, aplica técnicas em medição e ensaios, especifica materiais para a construção mecânica, dentre outras atribuições, podendo usar sua formação para emitir laudos técnicos para patentes e registros. Os mercados de trabalho para o mecânico do nível técnico estão principalmente na indústria, nas fábricas de máquinas e equipamentos e componentes mecânicos, em laboratórios de controle de qualidade, manutenção e pesquisa e em prestadoras de serviço e empresas cuja finalidade abrange a área. Lilian Cristine Cunha Barbosa, Mecânica 1. Tema: área de atuação do técnico em mecânica no mercado de trabalho. O mercado de atuação para um técnico em mecânica industrial é bastante amplo. Inclui desde espaços clássicos como indústrias até empresas de consultoria. É muito comum encontrar esses profissionais em locais diferenciados das indústrias. Os técnicos em mecânica também se encontram em empresas de pesquisa e desenvolvimento, ferramentarias, assessorias de desenvolvimento de projetos mecânicos, fábricas de máquinas, laboratórios de controle de qualidade, prestadoras de serviço em geral, oficinas mecânicas e concessionárias de veículos, empresas de peças em geral, incluindo veiculares, fazendas e cooperativas. O dever do técnico de mecânica no mercado de trabalho é reparar e manter máquinas. Quando uma máquina funciona mal, o técnico em mecânica é o primeiro a ser chamado. Os técnicos são os responsáveis pela manutenção de rotina. Os técnicos também são os responsáveis por elaborar planos para aumentar a durabilidade das máquinas. Olá, meu nome é Fábio Henrique e eu vou estar aqui comentando algumas áreas de atuação de engenheiro mecânico. Lembrando que nós da ETS, nós não somos engenheiros, nós somos técnicos, mas é bom informar para as pessoas que realmente querem isso para a vida as áreas que elas podem atuar. Primeiramente, o engenheiro mecânico pode atuar na projeção e comando da fabricação de máquinas e ferramentas da área, e também na criação e teste de protótipos, a fim de encontrar falhas e corrigi-las. Isso é uma área que o desenho predomina bastante. Logo em seguida, o planejamento, instalação ou modificação de linha de produção. Isso aí é a produção em massa de uma empresa.
A atuação na parte de vendas da empresa. Também é onde o engenheiro utiliza seus conhecimentos para realizar vendas conscientes, né? Que possam gerar lucro para a empresa. E por último, a manutenção, onde o responsável deve manter todos os equipamentos de uma planta calibrados e em bom funcionamento, pois qualquer errinho pode desencadear uma reação que gere várias peças que não serão úteis e vão claramente dar prejuízo para a empresa. Meu nome é Guido Pavione e o ramo que cuida do projeto, o ramo da engenharia que é mecânica, é o ramo que cuida do projeto, construção, análise, operação e manutenção de sistemas mecânicos. O engenheiro é responsável por projetar, desenvolver motores, veículos, máquinas e sistemas termodinâmicos para todo tipo de indústria. Seu campo de atuação é vasto, dependendo, além de desenvolver e projetar máquinas e sistemas, o engenheiro mecânico também pode atuar em pesquisas de tecnologia de ponta, liderar equipes de produção e manutenção, atuar no controle de qualidade, projetar usinas e fábricas. Bom, o campo é bem vasto, né? Boa noite, professor. Meu nome é Henrique Pires Lares, sou da sala de mecânica 1. Para fazer esse áudio que o senhor pediu, eu fui no YouTube, pesquisei muito e acabei encontrando o canal Conhecer, que no vídeo falou sobre a área, o dinheiro e etc. O vídeo foi postado há um ano atrás. A primeira área que um técnico de mecânica pode atuar é na manutenção industrial, que faz manutenções de grandes máquinas e que isso pode custar até vidas caso você for lá na empresa e não fazer manutenção certo. Aí vai lá um operário da máquina, fazer lá a rotina que ele faz todo dia e tiver errado qualquer cálculo, qualquer peça, pode acabar matando esse operário. A segunda é sobre a mecânica de sólidos, que é bem interessante. Pode estudar até mesmo uma batida de um carro. Por exemplo, se você bater um carro, pode fazer um gráfico mostrando onde a batida vai ser mais forte e onde vai ser mais fraca, onde vai ficar mais danificada, etc, né? Eu também encontrei lá mecânico de fluidos. Esse mecânico de fluidos aqui é uma área que eu nem sabia que existia dentro da mecânica, que eu acabei até mesmo me interessando um pouco, que fala sobre a água. Por exemplo, o abastecimento da água de um prédio. É preciso que um mecânico de fluidos vá lá, olhe e fale quantos canos é necessário, o produto que é necessário, sabe? O tamanho do cano para abastecer todo mundo do prédio, da casa. Inclusive deve ter um bocado desse aí na Copada. Nos projetos. Os mecânicos de projeto são aqueles mecânicos que podem desenvolver uma peça, uma máquina através do computador. Sem mesmo nem ter criado a máquina, ele pode fazer e refazer várias vezes. Não só uma máquina, mas também peças. Pode fazer uma engrenagem nova através do computador. Pode apagar, pode voltar e fazer tudo direitinho. E também tem outras áreas. Por exemplo, como diretor de empresa, que um engenheiro mecânico, um técnico de mecânica pode, que simplesmente vai coordenar as pessoas, sabe, coordenar a produção também, já que um engenheiro, um técnico de mecânica tem esse dom de poder falar para você aonde a produção está um pouquinho maior, onde a produção está um pouco menor e o que pode melhorar na produção. E mais, né? É isso que eu achei, professor. Meu nome é Pedro Emanuel Gomes Sabino. Na área da mecânica, ela abrange vários ramos. Por exemplo, projetista, que é responsável pela elaboração de desenhos. Ele tem que ler e interpretar os desenhos técnicos. Na mecânica, você não precisa somente ser projetista, mas você também pode mexer, construir e desenhar as peças. Meu nome é Murilo Gomes Guimarães Carvalho, sou da turma Mecânica 1. Durante essa pesquisa sobre a área da atuação da mecânica, eu pude perceber
que a variedade de empresas que o técnico em mecânica tem espaço é muito grande. A maioria das empresas necessitam desse serviço, como empresas de pesquisa e desenvolvimento, empresas de manutenção industrial, fábricas de máquinas, laboratórios de controle de qualidade e assessorias de desenvolvimento de projetos mecânicos. Isso é bastante importante, mas como estamos na região sudeste do país, querendo ou não, existe muita concorrência. Mas eu acredito que uma forma talvez de driblar essa concorrência seja a especialização em alguma área da mecânica, já que existem diversas divisões, né, dessa profissão de técnico. Quanto ao valor salarial, eu vi que a média é R$ 2.800, mas acredito que para um iniciante no mercado de trabalho esse valor deve ser bem inferior, e que o salário vai aumentando de acordo com o seu tempo no mercado. Meu nome é Guilherme Randol Carvalho, da turma Mecânica 2. As áreas da atuação do engenheiro mecânico estão diretamente relacionadas ao setor industrial, mas não estão restritas a ele. O profissional formado em engenharia mecânica encontra um mercado mais concorrido e um pouco mais restrito, em comparação aos anos anteriores. Após os 5 anos da graduação, o engenheiro está qualificado para utilizar os conhecimentos da matemática, química e física para desenvolver e atuar com a manutenção de ferramentas, equipamentos e sistemas mecânicos. As indústrias de diferentes setores formam o principal campo para o profissional desenvolver a sua carreira em engenharia mecânica. Na indústria metalúrgica, pode elaborar e coordenar projetos, organizar a produção, gerenciar recursos, analisar melhor a matéria-prima e suprimentos. Também pode atuar na indústria automobilística, em todas as etapas do processo de produção e na indústria petroquímica, com projetos envolvendo refino, processamento de bombeamento e distribuição de produtos. Os profissionais também contam com concursos para engenheiro mecânico nas esferas federal, estadual e municipal. O engenheiro pode fiscalizar obras e elaborar e coordenar projetos e atuar em prol de melhorias para o segmento. Outra possibilidade para o profissional é a carreira acadêmica, com a formação de novos engenheiros mecânicos. Para isso, será importante dar seguimento aos estudos com concurso de pós-graduação, principalmente mestrado e doutorado. Neste segmento, poderá desenvolver pesquisas e exercer a prática docente em cursos de graduação, pós-graduação e cursos de extensão. Meu nome é Wellington Augusto Ramos da Cunha, eu estou na turma de Mecânica 2 e um técnico em mecânica, atualmente ele está atuando principalmente nas fábricas de máquinas, equipamentos e componentes mecânicos, em laboratórios de controle de qualidade, de manutenção e pesquisa. Um técnico em mecânica necessita de um sólido conhecimento de reparos, instalações e manutenções de máquinas, sistemas hidráulicos, elétricos e ferramentas em geral. Ele geralmente atua no setor produtivo da empresa, atuando diretamente como chão de fábrica. Um engenheiro mecânico, ele precisa ter conhecimento de conceitos da mecânica como cinemática, termodinâmica, ciência dos materiais, análise estrutural e eletricidade. Isso porque os profissionais da área usam princípios fundamentais da matemática e da física em seu trabalho, aliados a ferramentas específicas para criar elementos que visam o bem-estar do homem. Podemos dizer que o engenheiro mecânico é o responsável por criar elementos mecânicos para dar soluções a problemas da vida real. Os engenheiros mecânicos podem trabalhar como projetistas, pesquisadores e gestores de tecnologia para pequenas empresas iniciantes ou até mesmo grandes corporações multinacionais. Olá, meu nome é Yuri de Freitas e sou aluno do curso técnico de mecânica. A área de atuação da mecânica é enorme e é necessário muito preparo para desenhos, assim como práticas manuais. É necessário ter uma boa capacidade de improviso para lidar com a pressão e exigência da engenharia mecânica. E como planeja entrar na área principal da engenharia mecânica, isso é bem necessário. Enfim,
A mecânica abrange bem mais coisas do que simplesmente peças, e já existe há muito tempo. Simples invenções, como a roda, já constituem a mecânica, e eu, como aluno, planejo me esforçar e estudar muito para honrar devidamente essa profissão. É isso, boa noite. Muito obrigado. Olá, meu nome é Willy, sou da turma de Mecânica 2 e vou falar um pouco do minério de ferro. Os minérios de ferro são rochas a partir das quais pode ser obtido o ferro metálico de maneira economicamente viável. O ferro encontra-se geralmente sob forma de óxidos, como a magnetita e a hematita. A extração do minério de ferro é uma indústria presente na maior parte dos países. Os 10 maiores produtores mundiais de minério de ferro são China, Brasil, Austrália, Índia, Rússia, Ucrânia, África do Sul, Irã, Canadá e Estados Unidos. O Reino Unido, na época da primeira e segunda revolução industriais, entre 1760 e 1910, era um dos maiores produtores de minério de ferro. Mas as jazidas começaram a se esgotar, porém não antes da década de 60.